Olá, bom estarmos aqui contando com a sua colaboração, com a sua presença a partir da mediação dessa mídia. Nós estamos adorando a Deus essa manhã como Igreja Batista do Jockey Clube, e queremos agradecer desde já a sua participação. Queremos agradecer o fato de você estar aí do outro lado conosco, e nós queremos, nesse momento, dizer que hoje é o dia da Bíblia. O dia da Bíblia é comemorado no segundo domingo de dezembro, portanto, hoje estaremos pensando a respeito desse livro, Bíblia, o livro que faz diferença. Eu, daqui a pouco, estarei fazendo menção de alguns pedidos de oração, pelos quais estaremos intercedendo ao Senhor, também agradecendo, colocando no altar do Senhor. E, mais uma vez, obrigado por você estar conosco aí, atento, atenta à Palavra de Deus. É muito bom ter a sua companhia, é bom demais saber que você está aí do outro lado conosco. Bíblia, o livro que faz diferença. Nós queremos fazer os nossos pedidos, os nossos agradecimentos nesse momento. Vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos, agradecimentos, para que estejamos orando ao Senhor, não é? A nossa amiga e irmã Mara, esposa do pastor Valtenci, pede que oremos pelo seu irmão João Marcos. Ele fez o exame, está aguardando o resultado desse exame para ver se está com Covid ou não. A sua cunhada, a esposa, do João Marcos, também está com sintomas e vai fazer esse exame. Nós queremos também orar pela irmã Salvadora. A irmã Salvadora ontem recebeu a triste notícia do falecimento do seu irmão, e ela então está com o seu coração, ela e toda a família está com o seu coração enlutado. Nós vamos orar então pedindo a Deus o consolo dos altos céus para a família da irmã Salvadora. Vamos orar também pelo Caio. Caio continua internado lá no Hospital Marcílio Dias. O Caio está também precisando das nossas orações. Vamos orar por Hilda, amiga da Liliane, que também está passando por um problema muito sério de saúde. Não é Covid, mas é um problema também bastante sério. Vamos orar pelo pastor Marcos Félix. O pastor Marcos Félix também a sua esposa está com Covid. Ele e o filho também estão. Vamos orar por esse nosso querido irmão e a sua família. Vamos orar também pelo meu amigo pastor Sérgio Mota. O pastor Sérgio Mota e a sua família, a sua filha Nara, a sua filha Vitória, a sua esposa Nara, estão com Covid. A Nara está internada, a esposa do pastor Sérgio Mota. Ele e a Vitória estão se tratando em casa. Então vamos orar ao Senhor por esses pedidos, não é? Vamos falar com Deus então. Falar com Deus agora, onde você estiver, curva a sua fronte, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, obrigado por esse momento precioso quando estamos na Tua presença. Queremos, Senhor Deus, louvar o Teu nome, porque apesar das lutas, apesar das muitas notícias tristes que temos recebido por conta do número de contaminados, por conta de pessoas amigas que temos tomado conhecimento da sua partida, apesar de tudo isso, o Senhor tem fortalecido a nossa fé e tem nos dado, Senhor Deus, tudo de que precisamos para continuar caminhando em frente. Nós apresentamos ao Senhor nesse momento, ó Pai, a vida da irmã Salvadora, de toda a sua família, eles que, ó Pai, perderam o irmão, ela que perdeu o irmão, e cujo sepultamento acontecerá hoje, que o Senhor esteja abençoando e fortalecendo os corações dessa família e dando, ó Pai, a eles
o vigor necessário para crer no Senhor e também, ó Pai, para entender que o Senhor sabe de todas as coisas e que aquilo que acontece, ó Pai, só acontece porque o Senhor permite, ainda que não entendamos nesse momento, Pai. Fortaleça o coração da irmã Salvadora e de toda a sua família nesse momento de tristeza, Senhor Deus. Abençoa também o Caio, ele que está internado, Senhor Deus. O Senhor esteja abençoando a vida desse jovem, ó Pai, que muito em breve ele possa estar de volta para o convívio da sua família e da sociedade e que o seu coração seja grato ao Senhor por essa vitória. Nós também apresentamos ao Senhor a vida da Hilda, que o Senhor esteja abençoando, Pai, a Hilda nesse momento em que ela está passando por essa situação difícil de saúde. Abençoa a Hilda, Pai. Usa os médicos para cuidar dela e que a tua mão de poder esteja sobre ela e sobre a vida desses médicos também. Pastor Marcos Félix, Senhor Deus, abençoa a sua família, sua esposa, seu filho. Cuida, Pai, dessa família. Pastor Sérgio Mota, Senhor Deus, abençoe a sua família também, Pai. A Vitória, sua filha, o próprio pastor Sérgio Mota, que também está com o Covid. E, Pai, abençoe a Nara, Senhor Deus, que está internada, e o Senhor esteja, Senhor Deus, cuidando da Nara, Pai. Nós queremos também colocar diante do Senhor, apresentar no altar do Senhor a vida da Mara e da sua família, Pai. A Mara pede pelo seu irmão João Marcos, ele que, ó Pai, está com todos os sintomas, já fez o teste, está aguardando o resultado do teste. Que o Senhor esteja abençoando João Marcos, Senhor Deus, e também a esposa do João Marcos, Senhor Deus, que está com sintoma, que vai fazer o exame também, o teste, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Cuida também da irmã Viviane Bernardo, Senhor Deus, que tem estado afônica, com a voz comprometida. Que o Senhor cuide da tua serva, desse resfriado que ela tem tido. Que o Senhor abençoe juntamente com seu esposo, com a sua filha Julinha. Pai, cuida das famílias da Igreja Batista do Jockey, desse povo que te ama e que tem caminhado com o Senhor, Deus. Cuida da tua igreja, em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. É muito bom saber que temos pessoas aí nos acompanhando, louvando a Deus conosco. Angélica Macedo, não é minha cunhada, Elma Nunes, enfim, tem pessoas que eu consigo identificar. Você que está aí do outro lado, que eu não consigo identificar aqui por conta das limitações da internet. Nós estamos usando 4G, estamos sem Wi-Fi aqui. Estamos fazendo o possível para que essa mensagem seja transmitida. Nós queremos agradecer a sua presença, a sua participação. Não vou conseguir identificar nominalmente a todos, mas queremos agradecer aí a sua participação. Se você quiser curtir, dá um curtir aí, porque aí a sua figurinha sobe aqui, então dessa forma eu posso identificá-la. A irmã Socorro também já identifiquei aqui, ela curtiu, subiu aquele dedinho, né, com o símbolo de curtir, e aí dessa forma eu consigo identificá-lo. De outra forma, eu não tenho como. Então vamos lá, queridos. Vamos pensar. Hoje é o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Vamos pensar a respeito da importância desse livro. E a mensagem tem como título o livro Bíblia, o livro que faz diferença. Vamos ler os Salmo 19, versículos de 7 a 10. Se você puder aí abrir a sua Bíblia, ou se você está com a sua versão digital da Bíblia, acesse aí na versão digital ou na encadernação. Vamos lá então, ler a palavra, a Bíblia, o livro que faz diferença. Vamos então pensar a respeito da importância desse livro, que é essencial, e cuja mensagem
já mudou muitas vidas. Então, Bíblia é um livro que faz diferença. Diz assim, Salmo 19, versículos de 7 a 10. Dizem assim esses versículos. O versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Nesse texto que nós lemos, é a Bíblia dando testemunho sobre si mesma, sobre a própria Bíblia, sobre esse texto que se volta para testemunhar do poder e da preciosidade dessa palavra. Esse Salmo 19 que nós lemos é um salmo davídico, ou seja, um salmo composto, escrito por Davi. E nesse salmo, então, nesse texto específico que nós lemos, ele relata a importância, ele relata que a Bíblia é indispensável, que esse livro é um livro que faz diferença. Então vamos, antes de entrar na questão do texto, vamos ver algumas curiosidades sobre a Bíblia. De acordo com o livro Guinness Book, que é o livro dos recordes, a Bíblia é o livro mais vendido e distribuído de todos os tempos, não é? Com cópias mais vendidas e distribuídas de todos os tempos, com mais de 5 bilhões de cópias distribuídas e vendidas, bem mais do que isso. Então, o nome Bíblia, né, vem lá do grego, que significa plural de livros, ou seja, uma coleção de livros. É uma coleção de livros. Estou identificando aqui a irmã Juraciara assistindo, irmã Maria Emília também, como eu já disse, estamos limitados com a questão aqui da identificação, porque estamos no 4G, o nosso Wi-Fi aqui deu problema nessa manhã. Então, como eu já disse, alguns irmãos eu vou conseguir identificar, outros não terei como. Mas então, voltando aqui às nossas reflexões, de acordo com o Guinness Book, a Bíblia, não é? A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 5 bilhões de cópias vendidas e distribuídas. Bom dia, irmã Maria Emília. Bom dia, irmã Juraciara. Deus abençoe. Bom dia. Então, este livro é um livro que causa alguns paradoxos, porque ele é um livro muito elogiado, mas também é um livro muito criticado. É um livro é um livro que já foi proibido, não é? Em algumas culturas, em alguns locais, e até hoje ele não pode circular livremente em alguns países. É um livro profanado, é um livro que já foi queimado e disputado. É a Bíblia Sagrada, esse livro que está aqui e que daqui a pouco estaremos entrando no texto e comentando mais um pouco sobre o Davi quis dizer, não é? Esse livro é uma coleção de livros. Bom dia, irmã Maria França, Deus abençoe. Esse livro é uma coleção, ele não é somente um livro, ele é uma encadernação só, mas é uma coleção de livros, não é? O Novo Testamento, aliás, o Velho Testamento, não é? Ele tem 5 livros que tratam das leis, que são chamados Pentateucos. Ele tem livros históricos, tem livros também de poesias. Salmo é um livro de poesias, não é? Salmos e outros são livros de poesias. Ele também tem livros proféticos, que são os profetas menores e maiores. Enfim, o Novo Testamento tem livros também históricos, tem livros que são considerados como livros biográficos, falam sobre a vida
de Jesus são os evangelhos, não é? Tem cartas, que são aquelas escritas por Paulo, por Pedro também. Tem também livros proféticos. Enfim, esse livro é um livro incomparável. Mas vamos lá. Hoje é o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. E quando foi que surgiu? Quando surgiu o dia da Bíblia no mundo? Primeiramente, vamos falar de dia da Bíblia no mundo, não é? O dia da Bíblia no mundo, a primeira vez que em algum local falou-se do dia da Bíblia foi na Inglaterra, no ano de 1549. Olha quanto tempo tem na Inglaterra. No ano de 1549, quando o bispo Cranmer incluiu no livro de orações do rei Eduardo VI um dia especial para que a população se dedicasse à leitura do livro sagrado, desse livro. Então isso foi na Inglaterra. E no Brasil, quando é que surgiu o Dia da Bíblia? Quando o Dia da Bíblia passou a ser comemorado no Brasil? Em 1850, com a chegada dos primeiros missionários evangélicos ao país. Veja a importância da chegada desses primeiros missionários evangélicos ao país. Eles vieram da Europa e dos Estados Unidos. E aí, isso foi em 1850. E em agosto de 2002, o Congresso Nacional decretou o segundo domingo de dezembro como o dia da Bíblia em todo o território nacional. Então, para onde você for hoje, onde se tem conhecimento, né, dessa questão, lá está sendo feita a menção de que hoje é o dia da Bíblia. A Bíblia foi escrita, inspirada e escrita em 3 idiomas. Antigo Testamento, não é? Foi escrito em hebraico e aramaico e sendo traduzido posteriormente para o grego. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas vamos lá, vamos pensar sobre o texto agora. Vamos aprender o que Davi nos ensina a respeito desse texto da Bíblia, que é esse livro que faz diferença. A Bíblia é esse livro que faz diferença por quê? Porque é a palavra de Deus. Veja o que o texto diz lá no versículo 7. Se você não está com a sua Bíblia aberta, abra aí no capítulo 19 de Salmos. Capítulo 19, versículo 7, diz assim: a lei do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes, não é? Os inexperientes. A Bíblia é um livro que faz diferença porque é a palavra do Senhor. Ela é única em coerência. Ela é o único livro que é sempre atual. Foi escrita por cerca de 40 pessoas há aproximadamente 1.600 anos, mas não há nela uma única contradição. Você que gosta de leituras, e você sabe que um livro, por melhor que ele seja, um livro humano, né? Por melhor que ele seja, com o passar do tempo, ele fica desatualizado. E ele também vai sendo corrigido de tempo em tempo por conta das imperfeições do próprio homem. Quem escreveu esses livros populares, seculares, foram seres humanos como nós. Não estou falando da Bíblia nesse momento, mas de livros seculares. Então, esses livros, à medida que o tempo vai passando, eles precisam ser corrigidos. A Bíblia não. A Bíblia é o livro que faz toda a diferença porque é a palavra do Deus que é perfeito. Ela foi escrita em diferentes condições, em condições diversas. Alguns trechos foram escritos em tempos de guerra, não é? A gente vê lá no Velho Testamento, alguns trechos foram escritos em tempos de guerra. Outros trechos foram escritos em ocasiões de paz. Ainda outros em tempo de angústia e alegria. Percebam, a Bíblia não é palavra mágica, ela é palavra de Deus. A Bíblia
não é a Bíblia não é palavra qualquer, ela é mensagem vinda de Deus, ela é a única em sobrevivência. Por que eu estou dizendo isso? Porque várias pessoas, ao longo do tempo, ao longo dos séculos do milênio, não é? Têm tentado impedir a circulação da Bíblia. Em alguns países, muitas pessoas até perderam a vida por acreditarem na Bíblia, e muitas pessoas até foram queimadas. A gente que conhece um pouco de história, lembra da época da chamada Santa Inquisição. Não é? Bom dia, irmão Ambrósio. Deus abençoe a sua vida. Estou identificando aqui o bom dia do irmão Ambrósio. Muito obrigado, irmão Ambrósio, pela sua presença. Então, a Bíblia é única em sobrevivência. No ano 303 depois de Cristo, não é? Houve um imperador chamado Diocleciano que proclamou uma lei que impedia os cristãos de adorarem a Deus e mandou destruir todos os exemplares da Bíblia que existiam lá no local. Determinou a demolição das igrejas e a queima das escrituras. Então, para vocês verem, a Bíblia sobreviveu até esse tempo porque ela é palavra de Deus, porque ninguém pode impedir a mensagem do Senhor. Ninguém pode. Até hoje, há países onde a Bíblia não pode circular livremente da mesma forma que ela circula no Brasil, da mesma forma que ela circula onde o Estado é laico. Então, há países onde a religião oficial daquele local é a religião do governo. E em muitos desses países, a Bíblia não pode circular livremente. Ela tem sobrevivido porque é palavra poderosa. Então, é um livro que faz diferença por conta de vir do Deus que é onipotente, que é todo-poderoso. Segunda verdade que eu aprendo aqui com esse texto que nós lemos, Salmo 19, agora versículo 8. Salmo 19, versículo 8. A Bíblia é um livro que faz diferença porque ela muda a vida do homem. A Bíblia é o livro, primeiro ela é o livro que faz diferença porque é a palavra de Deus. Agora ela é o livro que faz diferença porque muda a vida do homem. Veja o que diz, ouça o que diz o versículo 8 do Salmo 19. Diz assim: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Nesse texto, nesse versículo onde Davi, compondo esse salmo, que é um livro poético, onde ele então faz considerações, afirmações sobre a Bíblia, ele fala: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. A palavra de Deus alegra, consola e conforta o coração. Ao longo dessa minha trajetória cristã, diversas vezes essa palavra já consolou o meu coração. Depois que me tornei pastor, tenho tido contato com pessoas, já como ministro religioso, e tenho aconselhado muitas famílias à luz da Bíblia, muitas pessoas à luz da Bíblia, e essa palavra tem mudado a vida de famílias inteiras. Então ela faz diferença porque ela muda a vida do ser humano. Então Davi está dizendo: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Dá sim alegria ao coração. A Bíblia muda o coração do homem. E Davi continua: os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Traz sim, proporciona luz sim, proporciona visão vinda dos altos céus para que as pessoas vivam de maneira melhor e agradável a Deus. Então trazem luz aos olhos, luz espiritual aos olhos. Nenhum livro mudou tantas vidas de tantos homens dos mais diferentes lugares do mundo. Nenhum livro mudou tantas vidas de tantos homens nos mais diferentes lugares do mundo. A mensagem que tem
nesse livro é mensagem vinda de Deus e por isso ainda hoje muda corações, desde que, é claro, o homem creia nessa mensagem e deixe que essa mensagem seja um norte, seja uma condutora das suas ações, das suas práticas. A Bíblia muda a vida do homem porque tira as escamas dos olhos desse ser humano e mostra quem ele é e o que ele precisa ser. Não é à toa que a Bíblia é considerada um espelho. Ela mostra quem somos e quem nós precisamos ser. Diante de um espelho, não há como dissimular a verdade. O espelho mostra quem somos. Claro que eu estou falando na questão externa. Estou usando aqui, lógico, uma metáfora, não é? Então, na questão externa, o espelho mostra quem de fato somos. A gente se coloca na frente de um espelho e a gente se vê como de fato a gente é, como de fato nós somos. E aí, diante do espelho, eu preciso saber se eu devo perder peso, se preciso ganhar peso, se devo dar um retoque aqui ou ali, ou se eu me aceito bem da forma que estou, sem problema. O espelho mostra a realidade. O espelho não muda a realidade, ele mostra a realidade. A Bíblia vai além. Ela é considerada como espelho, em parte, porque ao lermos os preceitos, os princípios ali contidos, nós então, ela funciona como espelho porque nós vemos quem nós somos e o que precisamos mudar. Aí, é claro, não só na questão estética, aí já não se refere mais à questão estética, mas à questão interior, à questão interna. A Bíblia é assim. Por isso é que Davi, nesse texto que você leu comigo, no versículo 8 do Salmo 19, diz assim: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração, porque ela toca o interior, ela fala o nosso coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Muitas pessoas, não é? Depois que tiveram a sua vida mudada pelo impacto dessa palavra que é divina, que não é de homens, muitas pessoas passaram a enxergar o mundo de uma outra forma. A sua visão ampliou-se. Ele começou a perceber que o mundo não tem somente essa dimensão aqui horizontal. Ele começou a perceber que o mundo também, que a vida também tem a dimensão espiritual, é o sentido da cruz. É essa mensagem que nos faz nos relacionarmos melhor com os homens e que também nos aproxima e nos faz nos relacionarmos melhor com Deus. É esse livro que traz essa compreensão e esse esclarecimento. Da mesma forma que um profissional, secularmente falando, precisa ler bons livros para evoluir naquilo que faz, a Bíblia também precisa ser observada, precisa ser examinada para que melhoremos no nosso relacionamento com Deus. Alguém está dizendo assim, não estou conseguindo identificar quem está escrevendo. É verdade, pastor Ravani, como é bom ter a palavra de Deus na mente e viver cada dia. É a Cleide, irmã Cleide, Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação. É verdade, pastor Ravani, como é bom ter a palavra de Deus na mente e viver cada dia a sua palavra fiel e verdadeira, palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e meditar, não é? E meditar, é verdade, é isso mesmo, irmã Cleide, e meditar de Gênesis a Apocalipse. Então é isso, é isso. Então, queridos, a palavra de Deus é poderosa. Ela é um livro que faz diferença por essas questões que Davi coloca para a gente de forma clara aqui nesse salmo. A Bíblia é mais atual
que o jornal de amanhã. Sabia? Todos os dias você precisa examinar os jornais, porque a notícia de hoje, amanhã já está velha. Não é isso? A Bíblia não. O que ela diz hoje é atual para amanhã e é atual para a vida toda, porque é palavra de Deus. Porque é palavra de Deus. Então, meus queridos, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, mais valiosa que a Casa da Moeda e cura mais do que todos os remédios e hospitais juntos, porque ela cura a essência do homem. Isso porque é o único livro do mundo que, quando é lido, o autor se faz presente. Eu gosto muito de ler a Bíblia, claro, né? E também outros livros interessantes para aquele assunto no qual eu quero me informar melhor. Mas eu nunca tive a oportunidade de ler um livro secular com o autor ao lado. Ao ler a Bíblia, eu tenho esse privilégio. Enquanto eu leio a Bíblia, o autor está ali comigo. Porque ela é a palavra do Deus onipresente. E ele está ao nosso lado sempre, em qualquer situação. A Bíblia, o terceiro ensinamento que Davi nos dá nesse texto, a Bíblia é o livro que faz diferença, porque é o maior tesouro desse mundo e dá sabor à vida. Amém, Marcelo? Pastor Marcelo Oliveira, meu amigo, Deus abençoe a sua vida. Estamos orando por você, Marcelo. Marcelo também teve o diagnóstico de que está com Covid, não é, Marcelo? Mas está bem em casa, com sintomas leves. Temos orado pela sua vida, meu amigo Pastor Marcelo Oliveira, psicólogo, que já participou de uma live conosco. Deus abençoe, Marcelo. Abraço na Cleides, um abraço no Pedrinho. Cleides, sua esposa, Pedrinho, seu filho. Então a Bíblia é o livro que faz diferença, porque é o maior tesouro desse mundo e dá sabor à vida. Veja o que diz lá o versículo 10 do Salmo 19. Versículo 10 do Salmo 19 diz assim: são mais desejáveis do que o ouro, são os preceitos do Senhor, mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, mais doces do que as gotas do favo. Percebam, primeiro, ela é o maior tesouro porque ela é mais preciosa do que o ouro e do que o ouro puro. A gente sabe, não é, que nem todo ouro é confiável. Existem pessoas aí vendendo, dizem assim, olha, isso aqui é ouro puro. E se você não for especialista, você pode ser enganado a respeito do assunto. Você precisa até consultar ou comprar numa fonte confiável ou consultar alguém que seja conhecedor do assunto para que você não seja enganado. Mas a Bíblia fala que a Bíblia falando sobre ela, testemunhando sobre ela, fala que esses preceitos são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. Sabe por quê? São preceitos valiosíssimos. São preceitos que estão acima dos valores desse mundo. São preceitos que nos dão uma mansão celestial que ouro não é capaz de comprar. E muito além disso, além de ser também o maior tesouro, essa Bíblia, essa mensagem, esses preceitos dão sabor à vida. Dão sabor à vida. Diz assim, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Na época em que essa palavra foi escrita, não é? Na época em que Davi compôs esse salmo, claro, a indústria não estava tão avançada ainda. Então, Davi se lembrou do mel porque era referência de algo mais doce, mais saboroso que ele tinha, que ele conhecia. Se ele escrevesse hoje a respeito desse mesmo assunto, talvez ele dissesse assim, ó, a Bíblia é mais doce do que um pudim de leite condensado, para quem gosta.
ela é mais doce do que... Eu não sei qual é o seu doce predileto. Mais doce do que doce de leite. Não sei se você gosta de doce de coco. Eu não sei do que você gosta. Qual é o seu doce predileto? Então, Davi, ele tomou como referência o mel. São mais doces do que o favo de mel. Ele está falando isso acerca da Bíblia. Porque a Bíblia dá sabor à vida. Ela é essa palavra inesgotável. Ela faz diferença. Certa vez conta-se que uma pessoa supostamente intelectual foi conversar com um homem simples, questionando a autoridade e a eficácia da Bíblia. E então essa pessoa intelectual começou a argumentar e começou a dizer assim para aquele outro simples, para aquele cristão simples, perguntando para ele: como é que você crê num livro que foi escrito há tanto tempo atrás, há mais de 1000 anos? Como é que você crê numa literatura que nem se sabe direito qual é a sua origem? E aí começou a dizer: como é que você crê nessas baboseiras? E aí aquele homem simples disse assim: olha, é verdade, muitas coisas a respeito da Bíblia eu não sei, porque sou um homem simples, sou um homem iletrado, mas de uma coisa eu sei: esse livro transforma vidas porque transformou a minha. Esse livro transforma álcool em alimento na mesa para os meus filhos. Esse livro transforma valentão em pessoas dóceis. Esse livro transforma pessoas que vivem à margem da sociedade, marginais, em verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Porque foi isso que aconteceu comigo, porque foi isso que a mensagem desse livro proporcionou em mim, realizou em mim. E contra fatos não há argumento. E aquele homem, então, aquele pseudo-intelectual, não teve como questionar. Sabe por quê? Porque ele estava falando com um homem, conversando com um homem que, embora simples, que embora não conhecesse muito bem sobre bibliologia, sobre teologia, embora não conhecesse muito bem acerca desse assunto, mas ele tinha experimentado a eficácia do poder dessa palavra, a palavra de Deus. Então ele calou-se e não teve como contra-argumentar. Mas eu quero fazer uma pergunta para a gente encerrar. Você já ouviu, não é? Já me ouviu dizendo aqui, aliás, já ouviu a própria Bíblia testemunhando acerca dela, que ela é o livro que faz diferença porque é a palavra de Deus, que ela faz diferença porque muda a vida do ser humano, muda a vida do homem, que ela faz diferença porque é o maior tesouro desse mundo e dá sabor à vida. Então eu quero agora perguntar para você: o que a Bíblia significa para você? Qual é a sua experiência com esse livro que até hoje é impedido em muitos países de circular livremente, como acontece aqui no Brasil e, é claro, em países cujo Estado é laico? Como é que você tem dedicado, quanto tempo seu você tem dedicado à leitura e ao exame dessa palavra? Eu gostaria que você, diante de Deus, se comprometesse a ler mais a palavra, a ouvir mais pessoas sérias que pregam sobre essa palavra, porque hoje também há muito modismo por aí e as pessoas trocaram a ajuda que vem do alto, que está nessa palavra, pela autoajuda. Autoajuda é a ajuda que sai de si próprio. A ajuda que vem do alto, ela vem de Deus. E é essa a mensagem que está na palavra de Deus, nessa palavra que é a Bíblia, esse livro que faz diferença. Eu gostaria que você orasse comigo agora. Nesse livro há mensagem que pode mudar a sua vida, que pode aproximá-lo ou aproximá-la mais de Deus. Eu gostaria de orar pela sua vida, não é? Antes de orar, eu quero chegar aqui mais alguns pedidos e agradecimentos às minhas mãos. Almir e Terezinha, meus sogros, agradecem pela família.
pedem pela vacina e pedem pelo nosso Brasil. E paremos, não é, de fazer da vacina as autoridades parem de fazer da vacina um instrumento de poder político e que pense mais na nossa população. Vamos continuar orando pelo consolo da família da irmã Salvadora. O sepultamento do seu irmão, o irmão Luiz Cláudio, será hoje às 14 horas, mas a orientação que ela dá à igreja é que é um acontecimento, não é, restrito à família por conta do motivo, por conta da causa morte. Vamos orar pelo sobrinho da Socorro, pelo Mateus, que está com Covid. Vamos orar pela cidade de São Gonçalo, que está com crescimento em casos de Covid, não é? Vamos ter cuidado para cuidarmos uns dos outros, tomando nossas medidas necessárias. No próximo sábado nós teremos o Natal das Crianças, por live também. Será no próximo sábado, 19/12, às 16 horas, uma live gravada, não é? Uma live, melhor dizendo, um culto gravado que será exibido às 14 horas. Ok? O convite é que acessemos todos às 16 horas, melhor dizendo, 16 horas do próximo sábado, dia 19. Tá bom? Vamos então falar com Deus. Nesse momento, Deus, obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor. Nós queremos, Senhor Deus, te agradecer pela Bíblia, que é a tua palavra que muda vidas. Obrigado, Deus, pela vida do seu homem, da dona Terezinha. Eles agradecem pela família. Eles suplicam, ó Pai, que de fato o Senhor capacite para que surja uma vacina eficaz, capacite os cientistas. Eles também oram pelo nosso Brasil, que haja, ó Pai, discernimento e comprometimento com o Senhor e com a população, para que o nosso Brasil pense-se mais no bem-estar humano e menos nas questões pessoais. Pai, nós queremos também colocar diante do Senhor a família da irmã Salvadora, família lutada. Abençoa, Pai, essa família, confortando esses corações, em nome de Jesus. Nós também, Senhor Deus, queremos pedir pelo sobrinho da Socorro, pelo Mateus, que está com Covid. Abençoa o Mateus, Pai. Seja cuidando dos médicos, Pai, que estão dispensando cuidados sobre Mateus. Põe a tua mão de poder sobre Mateus, sobre a vida também dos médicos. Abençoe, Pai, São Gonçalo, onde o crescimento da Covid tem sido bastante avassalador. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, o município de São Gonçalo e também abençoando o nosso Rio de Janeiro. Tenhamos, Pai, sabedoria para cuidarmos de nós mesmos, tomando nossos cuidados e sabendo que agindo assim também estamos cuidando dos que convivem conosco. Nós queremos, Pai, também suplicar pelo Natal das Crianças no próximo sábado, dia 19, às 16 horas, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando nossas crianças, abençoando a tua igreja e abençoando também, Senhor Deus, a irmã que estará transmitindo essa live com uma mensagem infantil. Que o Senhor esteja cuidando do teu povo e nos abençoando. Obrigado pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado pela sua participação. Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Hoje à noite, correndo tudo bem, Deus permitindo, estaremos em mais uma live às 19 horas. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor esteja cuidando do seu coração, da sua casa, em nome de Jesus. Amém.